Muito bem. E para entrar na arena, nós convidamos ele que vai falar sobre Zero Trust. Aí inicia por acesso seguro, falando a língua do CISO. Ele que é Country Manager Brasil da Appgate. Vamos receber Marcos Tabajara. Um prazer enorme revê-lo pessoalmente. Boa sorte, boa apresentação. Obrigado. Bom dia, pessoal. Opa, estão me ouvindo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de segurança da informação do ponto de vista de acesso seguro, que é o nosso negócio. Então, a primeira coisa é o seguinte, o que temos aqui? Olhando para o mundo de vocês, para o mundo do CISO, para o mundo de segurança da informação. Do lado direito em cima, uma infraestrutura híbrida, SaaS, on-premises e cloud multi-cloud. Do lado de baixo à esquerda, o mundo híbrido do lado dos usuários. Então, estou falando ali de gente, usuários acessando de dentro da empresa, do lado de fora, remoto, terceiros, DevOps terceiros, pessoal usando, acessando as plataformas corporativas com os seus dispositivos pessoais. Mas se o mundo de segurança da informação, no que tange acesso seguro, fosse só isso, não seria tão doloroso o nosso dia a dia. Ele complica um pouquinho mais. Do lado direito aí de vocês, o que apareceu foi uma parte da infraestrutura que a gente deve levar em consideração, que passa aí por ambientes de VoIP, de internet das coisas, ou de operações de tecnologia, sistemas legados, sistemas industriais, como o Vitor Sena falou agora há pouco aí pela manhã, e a parte de legado, usando um outro exemplo do Vitor Sena, uma máquina Windows 2000 ou uma máquina Windows XP sem antivírus. Além de plataforma alta, aí a HackF, a S400 e também os mainframes. Mas não para por aí, a gente continua um pouquinho. Do outro lado, tem um aspecto um pouco mais estratégico, desde iniciativas de novas tecnologias ou de novos conceitos, como, por exemplo, Zero Trust Network Access, microsegmentação que veio para ajudar muito quando impede o movimento lateral, principalmente os ataques de ransomware. Olhar os usuários que na pandemia passaram a usar de maneira muito mais efetiva os seus dispositivos pessoais para acessarem as plataformas corporativas, principalmente porque no Brasil a gente passou por um fenômeno que não tinha laptop para todo mundo no movimento de levar os usuários para dentro das suas residências no modelo de home office. Depois disso, olhar aí uma revisão tecnológica do ponto de vista de o que eu tenho hoje é adequado para a minha nova necessidade, onde o ambiente é híbrido e da infraestrutura, ambiente de infraestrutura, mas também os usuários trabalham no modelo híbrido. Então, revisão tecnológica de VPN, de NAC, de gestão de VLANs, principalmente que o VLAN geralmente não está na mão do pessoal de segurança, mas sim do pessoal de rede, ou como a gente viu aqui também na palestra do pessoal da Fortinet, Firewall e MPLS, essa questão de, tem o MPLS, é caro, mas se eu pôr IP, eu preciso pôr um Firewall, o custo de Firewall, para filiais pequenas que não tem nada rodando lá, além de usuários. Então, essa revisão tecnológica é um componente hoje do dia a dia de vocês, aí, principalmente quando vocês estão discutindo planejamento estratégico. E o último ponto aqui é a intenção ou a aspiração de deixar de fazer gestão de acesso do ponto de vista de ilhas de excelência. Então, vocês têm lá vários provedores de identidade, vocês têm lá o MFA, vocês têm gestão de identidade de outras tecnologias, Endpoint Protection, XDR, CIEM, Workflows e por aí vai. Tudo isso falando via API ou não, mas são ilhas de excelência. O CIEM, lógico, é um concentrador de tudo isso, mas olhando muito mais incidente de segurança e não acesso seguro, que é o nosso negócio. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um cenário complicado do ponto de vista de mudança do ambiente híbrido na infraestrutura, mas também dos seus usuários, uma plataforma de infraestrutura que passa por legado e por ambientes tecnológicos complexos, como o exemplo que o Vitor Sena deu da usina, lá num processo, numa rede escada vulnerável e sendo atacada, é um complicômetro, e do outro lado tem um aspecto estratégico, mas que não para por aí, mas se consolida nisso daqui, que é o seguinte:
No final de tudo isso, o CISO tem que discutir budget, olhando retorno do investimento, custo total de propriedade, eficiência operacional. Né? Faz pelo menos 5, 10 anos aí que as empresas, isso a gente vê do movimento de empresas de finanças para a indústria, as empresas discutindo eficiência operacional. E quando vai para a TI ou para a segurança, passa inclusive pela diminuição na quantidade de fornecedores, que tecnicamente passa pela diminuição de quantidade de consoles, de bancos de dados, de gente treinada para gerir todo o seu complexo tecnológico no que tange a segurança. E por último, é um componente novo na minha vida, que é olhar a experiência do usuário. Você elevar a postura do usuário, a postura de segurança do usuário, mas aumentar também a complicação para ele se logar aos ambientes tecnológicos, traz um atrito muito grande nas discussões agora, de board, inclusive, com o CISO. Bom, dê uma olhada nesse cenário completo. Eu acredito que alguns, ou muitos, dos casos que a gente está vendo aqui, é o dia a dia de vocês aí, são os desafios que vocês têm dentro de casa. Só lá no final eu vou apresentar a empresa, mas vou começar aqui pelo desafio de vocês. No que tange acesso seguro, que é o nosso negócio, eu vou apresentar uma solucionática aqui, do ponto de vista de tecnologia, que é o nosso pilar, e no final disso eu vou correlacionar os 3 pilares principais de Zero Trust. Então, qual que é o nosso endereçamento para a solução disso daí? Perímetro definido por software com os princípios de Zero Trust. Nós temos 5 pilares para endereçar segurança do ponto de vista de acesso seguro de todo aquele ambiente complexo que eu mostrei para vocês. O primeiro é o seguinte, a solução é baseada em pessoas, não é mais em IP. E é na identidade multidimensional das pessoas. Não é só no login da pessoa, é quem ele é, quais são os recursos e privilégios de acesso que ele tem. Privilégio de acesso, o pessoal passa, quais são as plataformas, quais são os horários que essa pessoa pode acessar essa plataforma, de onde, qual que é a geolocalização, qual que é uma rede segura que ele pode acessar. Tá? Então, a gente olha o contexto dessa pessoa, que passa aí pelo contexto computacional, sistema operacional atualizado, se tem MFA, se não tem, até o que não é computacional, como geolocalização, dia e hora da semana para acessar. Depois disso, é a capacidade de sair daquele mundo de ilhas de excelência, o programável e adaptável. O programável é a capacidade de se falar com várias tecnologias, é receber informação e enviar informação. Então, é receber informação, por exemplo, de um endpoint protection que um determinado servidor de finanças está infectado, ou de um software de workflow, de TSM, que tem uma Gmood hoje no banco de dados número 100, e só determinados usuários vão participar daquela Gmood, ninguém mais vai participar disso. A capacidade, por exemplo, tem um cliente nosso, aqui de São Paulo, que ele fez sozinho, ele teve a ideia, ele implementou. Ele usa, que aí a gente vai para o adaptável, o Spotify, aquele aplicativo de compartilhamento de música, como se fosse o 4º fator de autenticação. Se o Spotify não tiver ligado, não tiver on, não só instalado on, não deixa conectar. Mas esse adaptável aí, eu estou falando de Spotify, pode ser uma DLL, pode ser um executável, pode ser uma chave de registro se for uma máquina Windows, pode ser o bloco de notas, isso não tem fim. Você pode brincar do ponto de vista de ser criativo para elevar a postura de segurança da sua empresa da maneira que você quiser. Uma vez que eu entendi aquela pessoa, na sua identidade multidimensional, olhei o que eu posso gerar de programável para acabar com ilhas de excelência, mas fazer realmente uma correlação para elevar a postura de segurança e adaptei as minhas necessidades de segurança da informação, eu tenho que gerar capacidade de ser dinâmica e contínua. O que é isso aí? A cada 5 minutos eu dou uma revisada no centrado em pessoas, programável e adaptável, sem encontrar uma mudança, eu aplico essa mudança na amplitude de acesso. Então, um exemplo simples. Um usuário está dentro do escritório, 5 horas da tarde, saiu, foi para o aeroporto. 8 horas da noite está no aeroporto. O que mudou aí nesse contexto? Mudou. Está usando smartphone, não mais o seu desktop. Está usando o Wi-Fi público do aeroporto. 8 horas da noite, geolocalização e a rede mudou. Mudou a amplitude. Desculpa, mudou alguma coisa nesse cenário centrado, no contexto da pessoa, centrado em pessoas?
tem que mudar a amplitude de acesso. Tira o acesso a dados não estruturados, por exemplo, só deixa acesso a dados estruturados. Então, a cada 5 minutos por default, mas eu mexo nisso aí, nessa régua de tempo, encontrei mudança, aplico essa mudança na amplitude de acesso desse usuário. Depois disso, microsegmentação no conceito literal. Levar o usuário até uma aplicação em cloud on-premise, que o mundo é híbrido, confino esse usuário, ele não consegue sair por movimento lateral, e quem está fora também não consegue entrar por movimento lateral. Um subset dessa capacidade de microsegmentação é tornar a nossa infraestrutura, a sua infraestrutura e o seu usuário invisível a quem não está usando a nossa tecnologia e não está atendendo 100% das regras que você determinou de lá de cima, do centrado em pessoas até microsegmentação. Não atendeu uma regra, não consegue entrar na aplicação. Está invisível, não consegue enxergar, não consegue entrar. Pode estar com as credenciais do usuário, pode estar com bypass de MFA, se não cumprir todas as regras, pode estar dentro do seu data center, com cabo no laptop, não consegue entrar se não atender 100% das regras. Então, olhando esses 5 pilares, agora eu vou cruzar isso aí, eu vou conectar com os 3 pilares essenciais de Zero Trust no que tange acesso seguro. Então, princípio base é não confiar em nenhuma entidade interna ou externa para conceder acesso à sua plataforma corporativa, e tem 3 subpilares, que é, primeiro, vamos falar aqui já. O primeiro é, você deve primeiro validar para depois autenticar. Então, primeiro você valida todo o contexto multidimensional da pessoa, aquilo que você conectou como programável é adaptável, está tudo ok, deixa conectar. Não conecta antes de fazer essa validação. Depois disso, o dinâmico e contínuo eu consigo pôr ali na verificação contínua de segurança. Não adianta você validar uma pessoa para acessar a sua plataforma ou uma aplicação às 9 horas da manhã e não fazer realizar nenhum tipo de recertificação de confiança durante o dia. E por último, olhando microsegmentação e ofuscação, privilégio mínimo. Você já validou, conectou, está fazendo verificações contínuas de segurança, vai entregar essa pessoa num ambiente que ela possa acessar e não mais que isso, através de microsegmentação. Ok? Então aqui, 5 pilares da tecnologia, cruzado com os 3 pilares essenciais de acesso seguro, com os conceitos de Zero Trust. Ok? Só que aqui falta um ponto, que é aquele ponto da experiência do usuário, pessoal. Via de regra, isso aqui é a console do nosso produto, a versão para o usuário. É o agente que vai estar na máquina dele. Para acessar uma dessas 20 plataformas aqui que o Murilo tem acesso, você pode ir direto no browser, mas é uma conveniência para mim ter ali o ícone. Eu vou ali e clico. Só que tem que ser fácil. A experiência tem que ser única para todo mundo. Tá? Por quê? Eu vou mostrar agora como que é uma conexão tradicional. Conexão tradicional, hoje eu preciso saber onde cada uma dessas aplicações estão do ponto de vista de infraestrutura, e depois eu deixo o trabalho pesado para o usuário. Então ele tem que saber onde está a infraestrutura, basicamente vocês entenderam que eu estou falando de VPN aqui. Tem que saber onde que está a infraestrutura, faz logon, credenciais, MFA ou não, mas todo o trabalho está para o usuário. E isso é um complicômetro. Logicamente, a nossa solução, o que ela faz? O usuário não precisa saber onde está a aplicação. E se a aplicação hoje está na cloud, no data center de Iowa, e amanhã vai para Londres, para o usuário não faz diferença, ele continua clicando lá e leva ele para aquela aplicação onde quer que ela esteja e onde quer que esse usuário esteja. Nem por isso a gente baixa a postura de segurança. Eu consigo classificar ou usar o nosso múltiplo fator de autenticação que está inerente, já está incluso na ferramenta, ok? Para você usar o que você já tem na sua empresa, já de cara para entrar, mas eu também posso fazer isso de maneira granular, pessoal. Eu posso determinar por aplicação e hora do dia, por aplicação e, por exemplo, aplicação não, mas é uma plataforma inteira, se o firewall do Windows foi desabilitado. O antivírus está na máquina, mas o firewall do Windows não. E a gente sabe que a primeira coisa que um hacker faz quando ele toma posse de uma máquina de usuário é desabilita o firewall do Windows e deleta o antivírus. Então, se o firewall do Windows está fora, eu posso pedir um terceiro fator de autenticação e eu posso correlacionar
Tudo isso com uma experiência única para o usuário, independente de onde ele esteja. Se ele está dentro da empresa dele, se ele está fora, se ele está no aeroporto, você determina, ele vai lá e clica. E não necessariamente você vai baixar a postura de segurança. Posto isto, em vez de eu falar como a nossa tecnologia é boa do ponto de vista técnico, eu vou usar terceiros, aqui é muito rápido, agora eu falo da empresa e fecho no último slide, que é qual que é a proposta de valor, olhando o desafio inicial na língua de vocês. Então, primeira coisa, Gartner, lembrando, o Gartner faz pesquisa de mercado e entrevista com clientes. Ok? Então, tem duas referências ali, 2 anos consecutivos, Guia de Mercados ETNA, apontaram a gente como fornecedor referência, e num serviço exclusivo de consultoria que eles têm, de entrevistar no modelo consultivo os clientes que usam a nossa tecnologia. Eles têm um algoritmo próprio, nota máxima 5 estrelas, 2 anos consecutivos, 4.8. Depois disso, Forrester. Aliás, deve estar saindo agora, né, o ZTNA, que geralmente sai em outubro desse ano. Mas o que a gente tem ali? 2 anos consecutivos, Forrester. Produto na bancada, caderno de testes, estressa o produto. Eles apontaram a gente, colocaram a gente na onda de líderes, que é a onda mais importante lá. Então, nos dois aí, a gente olha uma sequência convicta de ótima tecnologia, segundo Gartner e Forrester. Quase por último aqui o NIST, Instituto de Padronização de Tecnologia americano. Eles têm lá alguns centros de excelência, e um deles é esse SP 800-207, que é de cibersegurança ZTNA, Zero Trust. E eles convidaram algumas poucas empresas para participar no modelo colaborativo, e a Upgate foi uma dessas empresas. Por último, Nemert é uma empresa de consultoria que faz um estudo que chama ali, o impacto econômico e operacional do uso de uma tecnologia. E ali a gente constatou uma coisa incrível. Primeiro que a gente trouxe um ganho operacional, como por exemplo, redução média de 92% no tempo de provisionamento do usuário, 62% na média de diminuição de chamados no helpdesk no que tange a provisionamento do usuário. Por quê? A gente descobriu que empresas médias a grandes, 60% a 80% das regras de firewall são regras de usuário. E quando você põe o nosso produto, a regra de usuário está para a gente desonera o firewall, a gente não substitui. Nas filiais a gente substitui, mas no core não. A gente desonera o firewall, volta a ser um broker de comunicação segura com alta performance. Bom, quase finalizando aqui, a Upgate é uma empresa americana, a gente tem uma operação global, protegemos aí mais de 125 milhões de usuários e os clientes dos nossos clientes no mundo. Monitoramos um pouco mais de 30 bilhões de conexões online. 2 plataformas. Zero Trust, que é o que eu apresentei aqui para vocês. E do outro lado tem ali proteção contra fraudes e ameaças cibernéticas, que passa aí por Threat Intel, monitoramento de marca, domínio de rede, Surface Deep, Dark Web, Takedown. Depois vai para a navegação segura. Quem vai no seu site, independente de que dispositivo, de maneira maliciosa ou não, está tentando, por exemplo, colocar um JavaScript sem necessitar de agente na máquina. Navegação segura para o seu aplicativo. Múltiplo fator de autenticação com reconhecimento facial. Comportamento biométrico para navegação em browser e monitoramento transacional. Se é um banco, eu monitoro as transações financeiras olhando as regras do banco e do usuário. Se é qualquer outra transação, login, logoff de terceiro, também monitoro. E os 3 princípios de Zero Trust aqui, que a gente correlaciona em cada uma das nossas tecnologias. Posto isso, já apontaram o meu tempo esgotado, aqui é a proposta de valor falando a língua de vocês. Então, a primeira coisa que a nossa tecnologia vai fazer do ponto de vista de segurança é, a gente eleva a postura no que tange acesso seguro, tá? Por quê? Porque, primeiro, a gente entrega os 3 princípios do Zero Trust, e Zero Trust tem mudado a vida de vocês. O ano passado, numa mesa redonda dos Security Leaders, um CISO de uma empresa importante falou o seguinte depoimento: os últimos 20 anos levando para o board pedido de aprovação de budget, usando segurança em camadas. Agora a gente usa Zero Trust, a conversa ficou um pouco mais palatável. A gente reduz risco, porque a gente reduz a superfície de ataque com microsegmentação. O controle é granular, então a gente aumenta o controle para um mundo totalmente híbrido. Não é só on-premise, não é só cloud, é híbrido do ponto de vista de infraestrutura e também
da força de trabalho, onde quer que eles estejam trabalhando. ROI. Nosso menor ROI, por enquanto, está na casa de 200, quase 300. É rápido, porque a implementação é rápida, é simples. Você pode implementar on-premise ou em máquina virtual. E é positivo porque a gente diminui TCO. A gente substitui VPN, a gente substitui NAC. Opa, apertei aqui. A gente diminui a complexidade, porque se a gente diminui tecnologias, logicamente a gente diminui quantidade de consoles de gerenciamento, de pessoas para fazer a gestão disso. Com isso, o ganho de eficiência operacional é direto. Melhoramos a experiência do usuário. Né? O termo aqui, usuário VIP, eu sei que vocês sofrem disso. Sempre tem um usuário, um presidente, vice-presidente, diretor da empresa, que tem dificuldade de acesso. Sábado, 2 horas da tarde, estão ligando para você. A experiência de usuário aqui é a única e é simples para todo mundo. Todo mundo passa a ser VIP. Por quê? Experiência única, um produto, não interessa onde você esteja e não interessa onde a infraestrutura ser acessada esteja. Te dá mobilidade e acesso. Por último, que essa aqui também é nova, junto com a experiência de usuário que eu aprendi. Vocês sempre fazem uma análise do fornecedor, você faz análise de risco. Esse cara tem capacidade de entregar o que eu quero, dentro do tempo que eu preciso. E na hora que der problema, como é que ele vai me atender? E, logicamente, vai dar problema, sempre vai dar problema. Para quem que eu ligo? O cara vai estar disponível sábado de madrugada? Tá? Então, além da infraestrutura local, eu vou usar como referência Forrester, NIST e Nemertz, além dos nossos parceiros aqui no Brasil. Pessoal, esse aqui é o meu último slide. Agradeço mais uma vez aos Security Leaders pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu e o meu time estamos aqui, quer dizer, eu sou deles. A gente está aqui disponível para conversar. A gente tem uma sala no 2º andar, se não me engano é a Cristal 2A, isso. A gente vai estar disponível para fazer demonstração, inclusive, disso que eu apresentei aqui do ponto de vista técnico. Muito obrigado, bom dia. Muito bem, Marcos Tabajara, da Apigate. Como é que você sai assim do palco sem se despedir de mim? Puxa vida, eu sei que você vai continuar conosco durante todo o dia. Nos veremos várias vezes, não é? Muito obrigado. E lá na Apigate, na sala de vocês, na Business Room, o que está rolando? Tem um boné bacana lá, mas a demonstração que a gente faz disso que a gente falou aqui, que eu mostrei aqui, é incrível, é simples, é tão simples quanto o meu PowerPoint aqui. Dá uma passada lá, a conversa vai ser boa, tem uma comida lá do canto, mas a conversa vai ser boa. Aguardo todo mundo que bom. Lá. Ok, então está aí o convite do Marcos Tabajara para visitarem a Business Room dele. Podem aplaudir, fiquem à vontade, obrigado.